Boa noite, pessoal. Vamos entrando aqui na nossa live de hoje. Um convidado super especial, Dr. Genival Nunes. Só vou esperar ele entrar aqui e pedir para participar. Enquanto isso, vamos chegando, né? Vamos se preparando aqui para a nossa live. Já fica aí atenção nas perguntas. Aqui, ó, Genival já solicitou. Vocês me escutam bem? Quem estiver me ouvindo bem aqui, quem já estiver na live, já dá o coraçãozinho aí para a gente saber se vocês estão ouvindo. Boa noite. Boa noite, professor, doutor, seu Genival. Tudo bem? O senhor está me ouvindo bem? Estou, sim, perfeitamente. Você? Eita, coisa boa. Também estou ouvindo o senhor. O Edivando também já está por aqui. Daqui a pouco ele vai entrar. Houve um incidente lá na porta da Pois Ambimed. é, rapaz. E enquanto isso, a gente já vai começando aqui, né? Aguardando as pessoas entrarem aqui na nossa live. Uma live hoje extremamente interessante, né? Eu que estou aprendendo bastante sobre essa questão dos monitoramentos ambientais e de todo o cuidado com o meio ambiente, com o pessoal da Ambimed e, claro, aí com um super convidado hoje, Genival Nunes, né? Um currículo grandinho que a gente vai falar aqui durante a live, né? Seja bem-vindo mais uma vez, viu, professor doutor? Muito obrigado, meu grande amigo. Muito obrigado, Ambimed, Maurício, a todos que fazem parte dessa grande equipe de parceiros, de profissionais de primeiríssima qualidade, que trabalham e que engrandecem, né, a questão ambiental nesse país. Né? As empresas de consultoria que, com dignidade, com capacidade técnica, com relevante conhecimento, faz com que a gente possa ter a certeza de trabalhos consequentes e de extrema qualidade técnica. Muito obrigado pelo convite e estou aqui à sua inteira disposição, meu amigo. Eita, coisa boa. É bom falar do nosso mês, né, doutor Genival, que um mês aí que a gente já comentou aqui em alguns outras lives e também nos podcasts, que começou com o Dia do Meio Ambiente, e aí virou a Semana do Meio Ambiente, e aí a gente hoje já está trazendo aí um mês do meio ambiente, mas quem sabe a gente espera que a gente comemore o meio ambiente e tenha todo esse cuidado com o meio ambiente durante o ano inteiro, é claro, né? Interessante que já vejo aqui pessoas extremamente interessantes, professora Marcela Hardman, professora doutora Marcela Hardman, sergipana que está aí, né, na direção da UNIT aí em Maceió, e vários amigos que já vejo por aqui. Que bom, viu? Que bom, que legal. Então, foi Semana do Meio Ambiente, mês do meio ambiente, tudo do meio ambiente, Aham. né? Menos, na realidade, o contexto geral, né? Que a gente anda meio preocupado com as questões ambientais. Como eu passei um bom tempo na academia, seja como estudante ou seja como professor, eu ando muito preocupado, sabe, mas pelo seguinte, eu sempre digo para os meus alunos que a nossa profissão, a minha, a de todas as pessoas que têm alguma relação com o meio ambiente, depende muito da efetividade da lei. Nós precisamos muito que os órgãos sejam cumpridores dos seus deveres, né, e sejam os mais radicais possíveis. Eu acho bom quando o órgão ambiental é bastante exigente, quando ele é bastante Sim. criterioso, né? Porque a gente faz com que você produza um trabalho de qualidade. Eu estou ouvindo aí que o áudio está baixo, eu vou falar mais próximo aqui. Melhorou bastante, viu? Melhorou? Então, que bom. Melhorou Então, eu vou bastante. falar aqui mais próximo. Aham. Então, é uma preocupação a mais, mas tudo bem. Então, na verdade, eu cobro muito, eu ando muito preocupado com isso, né? Para que a gente tenha uma exigência muito grande dos órgãos ambientais, inclusive uma fiscalização muito grande para os órgãos ambientais, né? Inclusive, na sua área, né, exatamente de qualidade do ar e medição de emissões, é preciso que não haja apenas o automonitoramento, mas que os Uhum. órgãos ambientais façam, nem que seja por amostragem, uma Ok. fiscalização daquilo que está sendo produzido. Senão a gente passa a ter uma montanha de automonitoramento feito, não estou aqui duvidando de ninguém, não se trata disso,
mas a necessidade de que haja exigência, né? Porque se você faz um trabalho e faz um trabalho com qualidade, você quer ser avaliado, isso é natural, né? Perfeito. Então, eu vivi 8 anos como gestor público, como presidente do órgão ambiental de Sergipe, Ok. 5 anos como secretário. Eu vi a dificuldade de fiscalizar, né? De Uhum. ter equipamentos, inclusive, para fazer fiscalização. Provavelmente, muitos órgãos ambientais desse país não têm um CIPA para fazer o mesmo monitoramento que você faz, né? Ou Perfeito, qualquer perfeito. aparelho similar, para que possa fazer, então, uma avaliação se o seu trabalho está sendo perfeito ou não. Então, eu entendo a todos esses que participam, que estão aqui com a gente, seguramente tem a ver direto ou indiretamente com a questão do licenciamento, que os órgãos ambientais tem sim que necessariamente se equipar, crescer. Eu não sei como é Uhum. que anda em Alagoas, como é que anda especificamente no restante do Brasil, mas concurso público para o meio ambiente é muito Uhum. importante. Eu cobro muito isso aqui no estado de Sergipe e eu acho que o país tem que ter isso, concurso Sim, público, crescimento das vagas, diversidade de técnicos, não é? O meio ambiente talvez seja um dos segmentos onde há a maior diversidade de técnicos possíveis para se fazer trabalho de qualidade. aham, Sua equipe faz um investimento muito alto. Você tem um sim, investimento muito alto em salários, equipamentos, né? uhum. Para que você possa produzir com qualidade. Então, eu acho que essa é uma semana de meio ambiente, mais do que nunca, para uma imensa reflexão. Uma imensa Sim, reflexão, né? Os governos estaduais, o governo federal, etc. Mas eu ainda defendo uma tese, Maurício, e as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse instante. A estruturação dos órgãos, concurso para os órgãos, não misturar Secretaria de Meio Ambiente com outras secretarias. A Secretaria hum, de Meio Ambiente tem que ter autenticidade. São muitos programas, projetos exclusivamente da área ambiental. Nós temos agora uma agenda, a Agenda 2030, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, do PNUD, que evoca exatamente uma visão de sustentabilidade nas dimensões sociais, econômicas e ambientais, que faz com que a necessidade de que o Estado tenha uma política efetiva, tenha perfeito. técnicos de qualidade, que possa fazer reflexão, que possa discutir projetos, né, que possa captar recursos nacionais, internacionais, Uhum. né? Nós temos um mundo diferenciado com as empresas ESG. Então, Uhum. eu queria muito que essa semana de meio ambiente fosse uma semana de reflexão nesse sentido. Eu ainda complementaria, Aham, Maurício, me perdoe ainda nessa por introdução, favor, por algo favor. que tem muitos estados e muitos gestores públicos que não gostam, que é o licenciamento municipal. Eu defendo sim o licenciamento municipal. Eu Uhum. defendo que o conhecimento, ou a defesa, só é feita quando você conhece. Eu defendo muito quem eu conheço, né? Interessante Dificilmente eu isso. vou defender algo que eu não conheço. Então Claro, é claro. muito importante que o município tome conta do seu quinhão, tome conta do seu espaço. Ele não toma conta na saúde, não toma conta na educação, em Sim. determinado segmento, tem que tomar conta sim da questão ambiental. Ah, vai haver mistura política, vai haver isso, e não há nos estados, e não há na Uhum. federação. O que temos que tirar é esse conceito de que a influência política pode mudar resultados. Isso a gente tem que Aham. tirar com as manifestações sociais e etc. Né? Vamos Agora, pensar no que é realmente importante, que é o meio pois ambiente, é. né, E outra professora? coisa, pois A é, ideia de proteção do meio ambiente é o que tem que ser a pauta principal. E é claro, qual a esfera que vai tomar conta disso, se é municipal, estadual, federal, tem que ser de todo mundo, né? A gente vive sem dizendo aí nos dúvida, nossos sem podcasts que, dúvida. tipo, não tem fora. Ah, eu vou jogar esse lixo fora. Fora da onde, minha gente? Se está todo mundo no planeta, se é um planeta Pois só, né? é, pois Então, é. a gente conversa bastante sobre isso porque o papel da fiscalização ambiental é algo extremamente importante e a Ambimet, junto com os meninos do Thiago e Divando e toda a equipe, é uma preocupação gigantesca com a aproximação aos órgãos, com alinhamento das ações junto com os órgãos, para que a gente cuide do nosso bem maior, que é o meio ambiente. Então, eu acho espetacular essa fala que o senhor traz inicial, porque sim, o meio ambiente ele precisa ser cuidado independente das esferas, e, na verdade, quanto mais esferas, melhor, né? Se a gente tem a esfera federal, é ótimo, a estadual é ótimo, e se tiver a municipal, é ótimo também, porque traz
uma aproximação maior, como o senhor mesmo está comentando, em relação às empresas, às indústrias e, claro, a obediência a essa fiscalização e à legislação do país. Eu concordo plenamente, e até porque o bem maior que a gente faz é para o meio ambiente, claro. Perfeito. E eu vi aí uma fala de alguém que eu acho extremamente importante, que a gente precisa deixar também de ser um órgão protocolar e puramente analista de razões técnicas e efetuar a fiscalização. Nós precisamos melhorar a eficiência da fiscalização dos órgãos ambientais. Mas Ok. temos que melhorar muito isso, né? Não adianta a gente dar uma licença, encher de condicionante e não fiscalizar. E não fiscalizar. Você vai e inventa um resultado, e infelizmente às vezes acontece isso, né? Isso acontece, infelizmente, também no automonitoramento. Por exemplo, eu tenho muita preocupação quando você faz um monitoramento com o CIPA, por exemplo, você sabe infinitamente melhor do que eu isso, né? Você tem todo o regramento para fazer, para botar todo o sistema em seis pedaços, em dois pitôs laterais, para que você tenha um sentido transversal, para que você tenha esses dados e a partir desses dados você consiga um final. Então, às vezes você chega para fazer o monitoramento, quando chega lá só tem um pitô para entrar. Você vai botar a sonda só em um, como é que você faz o outro? Você inventa o outro? Né? Então, quem é que tem que saber disso? É o ambiental que tem que ir para lá saber disso. Saber como é que anda, como é que está funcionando, por exemplo, eu não sei como é que funciona em Alagoas, em Sergipe, por exemplo, as cerâmicas, elas funcionam com os lavadores de gás. O lavador de gás é uma alternativa, vamos dizer assim, minimalista, para não jogar puramente na atmosfera os particulados, né? De uma forma mais espontânea, vamos chamar assim. Mas, de qualquer sorte, é preciso esse monitoramento. E eu queria, então, finalizar essa introdução, porque a gente está na introdução, não, Maurício? Reforçando a tese, mas isso se tornou quase que uma dedicação minha. A tese de que os municípios têm que se envolver na gestão ambiental municipal, não apenas como uma cadeira política, que o cara cria a secretaria para botar um boneco lá sentado. Não. Ela tem que se envolver com um profissional capacitado, com concurso público, com manutenção de uma equipe mínima que possa licenciar, fiscalizar, ou enfim, cuidar do seu ambiente. Eu acho que só assim, fortalecendo, por exemplo, a ANAMA, e o Estado fortalecendo a ABEMA, não tem nenhum problema. Eu fui vice-presidente da ABEMA e a nossa relação com a ANAMA naquela época era muito boa. Então eu acho fundamental isso, eu acho que vai ser muito bom se tocar nessa introdução e fechar, né, encaminhar para o final desse mês do meio ambiente, levantando essas teses em um Brasil que não precisa mudar só no meio ambiente, precisa mudar em muita coisa, né? Mas o meio ambiente é aquilo que nós estamos comentando hoje. E eu espero que seja um exemplo para outros, né? Para outros âmbitos aí. Vamos dar um oi para essa galera que está entrando. Doutor Genival, é sempre bom, né, falar o oi aqui para a nossa audiência, né, cumprimentar. Já vi vários cumprimentos aqui. Professora doutora Marcela, uma pessoa, uma fofa. Ela é maravilhosa, sempre está aqui, super atuante no Instagram aqui. Adriana, Nara, Tanila Reis, Angélica, Edivan está por aí, já ele chega aqui com a gente também. O Newton, bom, Marleide, Bira Xavier, boa noite, Bira. Lívia Corrales, meu pai eterno. Tem um monte de gente aqui. Eu sempre gosto de comentar. Pessoal que está por aí, ó, manda aí de onde você é, de onde você está acompanhando a gente, qual é a sua ligação com o meio ambiente. Comenta aí, desce, tasca o peteleco no coraçãozinho enquanto a gente vai tocando aqui com o doutor Genival Nunes. Ele que tem um currículo grandão, mas a parte mais importante que a gente trouxe Genival aqui, é claro, para ele ajudar a gente a desmistificar, por exemplo, alguns conceitos que a gente tem, até porque, doutor, a gente tem um público de gestores ambientais, de estudantes, que estão sedentos pelo estudo, né? Por conhecimento. Então, eu ouvi falar de um tal de estudo de impacto ambiental. E aí me disseram que Dr. Genival Nunes é a pessoa para explicar para a gente o que é e para que serve esse estudo de impacto ambiental. Por favor, professor. Então, a Bira, o velho grande Bira é um grande técnico, um profissional fantástico. Vi também aí Newton, da Elementare, vi o
o Neto também, outras pessoas, o Manuel, o João Pedro, Thalita, eu também agradecer o pessoal de Maceió, a Thalita Silva. Veja, de uma maneira geral, antes do estudo de impacto ambiental, as avaliações de impacto ambiental, ela chega no Brasil até um pouco antes da própria da lei, da Política Nacional de Meio Ambiente, a 6938 de 1981. Antes mesmo disso, o financiamento para a construção das hidrelétricas lá da bacia do Rio do Paraguai, etc., ela teve financiamento do governo americano e foi necessário se fazer as avaliações de impacto ambiental. Então, antes mesmo que o Brasil pensasse em criar sua política, já houve uma exigência para avaliação de impacto. Talvez o Brasil nem trabalhasse tanto com isso. Quem vivencia meio ambiente sabe que, a partir da criação do Sistema Nacional do Meio Ambiente, da Política Nacional do Meio Ambiente, algumas coisas mudaram. E dentro da lei tinha a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente e o regramento, né, do Sistema Nacional do Meio Ambiente sempre foi dado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, pelo CONAMA. Quem já participou do CONAMA, eu participei 8 anos do CONAMA, sabe como funciona as câmaras técnicas, enfim, a Câmara Jurídica, de Assuntos Jurídicos, como é que funciona para a produção das resoluções. Há quem questione se esse regramento por resoluções seria o correto, né? Se não deveria ser por lei. Bom, se todo o regramento fosse feito por lei, do jeito que as coisas funcionam no Brasil, ia ser meio complicado. Então, as resoluções, elas acabam ajudando a implementar o Sistema Nacional do Meio Ambiente para que a coisa consiga correr. Diante disso, há quem discuta também as resoluções estaduais, as resoluções municipais, enfim, é claro que é sempre um prato cheio. Uma coisa é real, você não pode tratar de preço, tratar de valores com resoluções, isso definitivamente não pode, você tem que trabalhar com leis, né? Isso é notório no Brasil todo. Bom, então, a partir da Política Nacional de Meio Ambiente, vai surgindo, vai evoluindo, o tema vai se tornando cada vez mais complexo. Olha a chegada do... Querido Edivando, por aí. Tudo bem, Edivando? E aí, bom saber. Boa noite. Interrompi o professor, né, aqui na entrada. Gente, a me recuperando ainda do susto aqui, para quem está online, a gente teve um pequeno incidente na porta da Ambimed, tivemos um incêndio de um veículo, não nosso, mas controlado, graças a Deus, não tivemos perigo de vítima nenhuma, os bombeiros deu tudo certo. Mas, professor, agradeço demais, continue aí seu raciocínio, depois a gente vai conversando aqui. Vamos lá. Então, chamando aqui também o Josan Figueiredo, um grande amigo, tem uma equipe de engenheiro mecânico e mecatrônico fantástico, também em parceria aqui com a Raiz Ambiental. Então, diante disso, as avaliações de impacto ambiental levam também a um estudo de impacto ambiental. Então, o estudo de impacto ambiental, digamos que seria o estudo mais complexo dentro da área ambiental. E aí, eu sempre que dou aula, tanto na pós, mestrado, ou na graduação de engenharia, notadamente engenharia ambiental e biologia mesmo, eu digo, olha, nós somos, na verdade, caçadores de impacto. Essa é a nossa profissão. Caçador de impacto. Eu gostei desse negócio. Eu gostei desse negócio. Diz aí um pouquinho mais sobre esse negócio. No fundo, você vai fazer um estudo de impacto ambiental. Então, primeiro, você tem que conhecer os impactos, procurar os impactos e possíveis impactos. Okay. Daí você cai na ideia da hipótese dentro da ciência, né? E testar as hipóteses, né, se necessário, dentro do conhecimento do empreendimento. Então, na prática, o que acontece? 2 empreendimentos iguais, eles podem ter impacto diferente em diferentes ambientes. Então, por exemplo, se eu tiver 2 termoelétricas de 1 gigawatts e for colocada numa área, sei lá, da costeira, uma região costeira, ela pode ter um impacto. Se ela for colocada no sertão, o impacto pode ser diferente, né? Então, um mesmo empreendimento, com todas as características iguais, pode ter impactos diferentes. Então, você não pode partir da tese de que o impacto ele é exclusivamente relacionado à empresa, né? À organização, à fábrica, ou seja lá o que for. O impacto a rigor é a relação daquele empreendimento com o meio. Então, além de caçador de impacto, que nós somos, né, nós que trabalhamos na área ambiental,
Você procurou impacto, encontrou impacto, o que é que você vai fazer? Você vai, então, avaliar qual é a relação do impacto com o meio. O que é que ele vai causar efetivamente? Se vai causar um dano, se ele representa um risco, que tipo de risco ele representa. Então, no fundo, simplificadamente, o que temos que fazer? Para estudar o impacto, temos que conhecer o impacto. Para conhecer o impacto, nós temos que ir em busca desse impacto. E temos que conhecer o meio onde esse empreendimento vai ser instalado e o empreendimento que vai ser instalado, para entender a relação entre esse empreendimento e o meio. No fundo, o estudo de impacto ambiental é exatamente isso. Só que há uma exigência maior no estudo de impacto ambiental, que é a sazonalidade. Evidentemente, isso depende muito de algumas regiões, mas aquilo que acontece no mês chuvoso pode não ser a mesma coisa no mês que não tem chuva, ou numa época que não é uma época de chuva. Por exemplo, qualidade, emissão, dispersão de poluentes, não é isso? Dispersão de particulados, dependendo do tamanho da partícula, como é que fica, se o ar estiver mais saturado ou não, ou menos saturado, como é que ela vai se dispersar. Então, por isso o EIA-RIMA é um estudo complexo. Por isso que o EIA-RIMA é um estudo que necessita de mais detalhes. Não é à toa que quem trabalha em órgão ambiental sabe que por conta dessa sazonalidade, por conta dessa complexidade, é preciso um prazo muito grande de estudo. E esse é um dos poucos estudos que, se você observar, a própria legislação dá para o órgão ambiental um prazo próximo de 1 ano para ser analisado. Pois é, um prazo próximo de 1 ano. Então, quando você visualiza, digamos, um estudo de impacto ambiental sair em pouquíssimo tempo, você questiona, bem, e por que saiu, digamos, em 1 mês? Que lógica é essa de um estudo de impacto ambiental sair em 1 mês, não é? E dentro dessa premissa, eu vejo uma coisa que a gente precisa fazer uma análise, só uma janela aqui. Nós que fazemos o estudo, temos a mesma responsabilidade de quem analisa o estudo. Talvez a nossa responsabilidade seja maior porque nós estamos sendo julgados. Quando você, teoricamente, faz um estudo de qualidade do ar, de emissão, né, ou de qualidade do ar, que você entrega no órgão ambiental, você está se dispondo a ser julgado, analisado pelo órgão. Então é evidente que você quer fazer aquilo de boa qualidade. Claro. Então, quando você faz um estudo, você preza pela qualidade, né? Então, essa qualidade vai depender de maneira... É uma mão dupla de quem produz e de quem analisa. É difícil, portanto, você ter um estudo de impacto ambiental apresentado que nunca tenha alguma referência, alguma questiúncula, alguma análise, né? Chega aqui, vamos discutir esse tema, vamos discutir aquilo outro. Né? Eu lembro quando nós licenciamos a primeira usina termoelétrica, né, a gás, utilizando água do mar, de 1,5 giga, o órgão ambiental ele não conhecia todos os detalhes do empreendimento dessa natureza. Então era natural que nós aprendêssemos juntos. Okay. Né? Quando fomos fazer a mesma coisa com uma termoelétrica licenciando lá em Belém do Pará, a gente já estava mais maduro. Né? Porque as coisas novas que nós tivemos que aprender junto com o órgão ambiental aqui em Sergipe foram levadas para lá, inclusive para ajudar o próprio órgão ambiental nessa discussão. Claro, ia ficar mais fácil, né, professor? Não é verdade? Então, nós precisamos dessa lógica que eu coloquei, de caçadores de impacto, nós precisamos encontrar os impactos, estudar os impactos. Estudar esses impactos precisa estudar o ambiente e precisa estudar o empreendimento. Não é isso? Então, estudar o ambiente, a gente precisa estudar sobre o ponto físico, sobre outras formas. Mas como você vai estudar, por exemplo, previamente? Você pode estudar previamente pegando mapas topográficos oficiais de uma região. Né? Você pode pegar fotografias aéreas que já estão dispostas aí na internet. Você pode pegar imagem de satélite. Né? Você pode também pegar as plantas do projeto, mas você pode pegar memorial descritivo do projeto. Né? Estudos ambientais anteriores é uma coisa muito interessante. A gente pode sim e deve ir buscar os estudos ambientais anteriores, porque eles são públicos. Eles são documentos públicos. E tem muita gente fazendo, doutor, assim, estudos ambientais,
principalmente na área acadêmica, o pessoal produz bastante e com muita qualidade, né? Assim, a gente conhece aí muitos bons trabalhos na universidade, em diversos níveis, né? Mesmo o pessoal que está começando na graduação, mas faz um trabalho incrível. Mas e aí? Tem muita gente fazendo, os trabalhos realmente estão bons, eles conseguem utilizar aí no EA e no RIMA? Então, a produção acadêmica ela é muito grande, depende, né, da área específica, área de engenharia, engenharia de processo, engenharia ambiental, biologia, né, muita coisa, a própria ecologia, né, também tem muito. Agora, eu falo também de estudos anteriores, por exemplo, se alguém vai licenciar uma termo, principalmente, digamos, uma termo com características como a de Sergipe, que utiliza água do mar, é claro que ela vai em busca do nosso EA-RIMA, né? Ver como foi que nós produzimos. O EA-RIMA está numa prateleira de um órgão público, você pode ter acesso, você deve ter acesso. Então, esses estudos anteriores, esses estudos ambientais anteriores, feitos por alguém, não é nenhum demérito você pegar para ver e produzir algo melhor. O que você não pode, não confunda com copiar. Aí é plágio. Perfeito. Né? Perfeito. Aí é plágio. Agora, é evidente que a gente discute algumas coisas, tipo, você tem aí, no Distrito Industrial de Alagoas, é uma área específica. O Caba já estudou aqui para uma fábrica de automóveis aqui, que você vai montar uma fábrica de alguma coisa do lado. Você não vai estudar e não vai inventar a roda. Você vai encontrar biota, você vai encontrar vegetação, você vai encontrar muita coisa similar, né? Por isso que também há um dado muito interessante, e nesse ponto eu sou favorável, de que os órgãos ambientais e a gestão estadual, municipal, federal, seja ela quem for, que reequilibre isso. Se eu tenho um estudo, às vezes acontece, e deve acontecer em Alagoas também, você vai fazer um estudo de impacto ambiental para um grande empreendimento imobiliário na praia de, vou dizer uma praia que eu conheço bem ali, claro que não pode, mas vamos dizer lá, praia de Pajuçara, não tem mais espaço para isso, mas vamos imaginar que fosse, tá certo? Você fez ali. Vizinho vai surgir o outro. Você vai fazer um EA-RIMA de novo, estudar as mesmas coisas que já estão lá, não tem como você não repetir. Não é? Então, onde é que entra aí o diferente? O planejamento do próprio Estado ou do próprio município. Se você faz um zoneamento ecológico econômico, né, você facilita. Por exemplo, se você tem um distrito industrial de Aracaju, de Barra dos Coqueiros, de Maceió, e se você faz já um estudo prévio, né, de toda aquela área, você licencia aquela área, o licenciamento prévio, você facilita, por exemplo, a chegada de uma indústria. E não se trata de você estar barganhando impostos, não. Você vai estar barganhando algo mais difícil, que é a questão ambiental. Então, se o empreendimento vai sentar aqui, uma refinaria, ele chegou aqui para se instalar no governo, no Distrito Industrial de Alagoas, está aqui. Já existe a licença prévia. O que vai ter é a relação da licença prévia desse empreendimento que vai instalar com a licença prévia daquele porto, daquele Distrito Industrial que já está ali. Mas o cara não vai ter que repetir tudo. Isso realmente a gente precisa ter bom senso, precisa reavaliar isso, mas não é o órgão ambiental, não é também o empreendedor, nem a consultoria que vai fazer. Quem vai ter que fazer isso é o governo do Estado, tem que ter sensibilidade. Agora, para isso, precisa ter gestores da área ambiental, em todas as escalas, não é? Claro. Porque você não tem apenas o operador do órgão ambiental, você tem que ter o gestor da política ambiental do Estado, do município, e esse é um profissional qualificado, que seguramente tem aqui alguém, né, que está nos ouvindo nesse instante, ou alguém que nós conhecemos muito bem que faz isso. Então, o primeiro momento seria esse conhecimento básico de tudo que é o projeto, né? Você conhecer o meio biológico, você conhecer o meio social, você saber se existe quilombola ali por perto, você saber se tem comunidade indígena ali por perto, se tem comunidade de pescadores ali por perto, você encontrar esse meio, você encontrar o ambiente biótico, meio biótico, você saber como é que se comporta, pelo menos em termos de referências acadêmicas, os animais e os vegetais daquela região, quais são as espécies típicas, como é que elas se manifestam ali. Enfim, nós chamamos isso de conhecer os elementos da paisagem. Um dos treinamentos que eu acho fundamental quando a gente está... Elementos da paisagem. Isso. Edivando, isso aqui está sendo uma aula também, ó, questões bem conceituais, já gostei dos caçadores de impacto. Olha, agora que a gente está colocando um monte de coisa aí no nosso vocabulário, viu? Gostei dessa, então, viu, professor? Esses elementos da paisagem, eles são essenciais para uma visita inicial.
Quando um técnico, eu tenho certeza, qualquer um da gente que está aqui nesse momento, quando a gente vai, o empreendedor leva a gente, olha, eu queria que você visse aqui um empreendimento, tem um local onde eu vou construir um empreendimento, você já vai com esse olhar, né? Os elementos da paisagem, o nosso olhar é um olhar já aguçado, né? Já vai para, olha aquela arborização ali, existe uma mancha de mata ali, existe isso, o solo é assim, o solo... O cara já vai olhando com a visão de construção dos elementos, né? Ele não está fazendo nada, mas ele já está montando na cabeça algo inicial. Ele vai ver, tem algum aquífero no seu entorno? Que aquífero é esse, né? Eu fui para um empreendimento em tal lugar, então faz parte de tal bacia. Como é que funciona, por exemplo, o comitê de bacia dessa região? Que relação que eu vou ter com esse comitê de bacia, né? O empreendimento vai ter algum despejo, né, industrial que seja interessante se fazer uma avaliação com o comitê de bacia. Tudo isso já passa na cabeça de quem vivencia essas questões ambientais durante muito tempo. Então, para isso, feita essa análise, essa visão dos elementos da paisagem, feito um estudo prévio, que é muito importante. Eu acho que a gente na área, é um estudo que eu acho extremamente viável antes de qualquer coisa, que é o estudo de viabilidade ambiental. Esse estudo de viabilidade ambiental, ele deveria ser prévio de muitos tipos de empreendimento. Porque, às vezes, não é, claro que hoje em dia tem muito menos, mas ainda existe, o empreendedor, eu quero construir aqui. Ah, você pode construir em qualquer lugar. Teoricamente, você pode construir em qualquer lugar. A questão é o preço que você vai pagar para minimizar impacto, para mitigar, para compensar e etc. Né? Mas, teoricamente, você pode. Então, se você puder evitar isso, e vai construir um estudo de viabilidade econômica e ambiental, e se faz negócio, né, economia, o cara, quando vai criar uma empresa, ele faz um estudo de viabilidade econômica. Sim, sou especialista nisso, viu? Eu sou especialista nisso, viu? Que bom. Cada item tem que ser estudado, cada item tem que levar em consideração, porque, assim, é melhor errar no papel do que errar quando as coisas já estiverem caminhando, né, doutor? Então, assim, é melhor a gente já fazer o estudo, já se preparar para deixar tudo organizadinho para não ter problema depois, claro. Pois é, por isso que eu defendo muito o estudo de viabilidade ambiental e de técnicos da nossa área que trabalhem muito nisso. Aparentemente é uma coisa fácil, mas não é. É uma coisa complexa e muito interessante, porque assim como no econômico você vai dizer para o cabra se é viável ou não economicamente, você vai dizer para o cara se é viável ou não, do ponto de vista ambiental. Pai, isso tem um peso muito grande. Por exemplo, na área de vocês, né, na área de quem trabalha com emissões, na área de quem trabalha de qualidade do ar, se eu tiver com uma bacia aérea saturada, e se eu tiver um órgão sério para fiscalizar, e você disser que dá para jogar mais, digamos, PM2,5 ali dentro, é uma irresponsabilidade. Na verdade, é uma irresponsabilidade. Então, por isso que eu acho muito importante, na área de vocês, um inventário da qualidade do ar. Eu acho que todo estado, todo município que tem capacidade, potencial para crescimento industrial, por exemplo, deve sim fazer um inventário prévio da qualidade do ar. A gente não faz inicialmente quando vai fazer um EIA-RIMA? Não é necessário fazer o estudo da qualidade do ar, um branco do estudo da qualidade do ar, um branco de ruído, não é? A gente não tem que fazer isso? Então, teria que fazer, sim, também, de um possível polo industrial. Então, quando você tem, por exemplo, várias cerâmicas aglutinadas, e você vai licenciar mais uma cerâmica, você está olhando individualmente se aquela cerâmica vai emitir, né, poluente ou não. Mas você não está analisando o conjunto, o efeito sinérgico, né, de todas as cerâmicas que estão ali, que pode simplesmente estar saturando o ar de partículas. Estou falando de partículas, simplesmente, né? Pois não, Adivan, queria falar alguma coisa? E aí, professor, só pontuando bem o que o senhor está falando também, existe hoje, do ponto de vista de quem executa e de quem fiscaliza também, às vezes uma certa confusão nesse tipo de coisa, né? Porque uma coisa é nós estarmos avaliando as fontes de emissão, e isso pode acontecer tanto do ponto de vista de qualidade do ar, de lançamento do corpo hídrico, né? Enfim, todos os tipos de fontes de poluição. E para emissões atmosféricas, nós temos um arcabouço legal para a fonte de emissão e nós temos uns padrões legais e a legislação 491 para qualidade do ambiente. Então, são coisas diferentes. O senhor falou muito bem lá no início, né? A mesma chaminé de uma termoelétrica, por exemplo,
Inclusive, eu trabalhei e pesquisei isso na faculdade. Eu fiz um projeto no litoral de Pernambuco e outro no semiárido, para a gente entender as condições de clima, como é que essa mesma fonte ela se comportava. E a gente viu que se comportava de formas diferentes, obviamente, por conta das questões climáticas, né? Então, eu estou bem na fonte de emissão, então está tudo ok comigo. Nem sempre isso acontece, porque tem as questões do ambiente e tem as questões de saturação da área com as outras fontes de emissão. Sobre o que o senhor falou também, professor, eu acho extremamente importante o trabalho do EIA, né, a construção do EIA ser feito por profissionais, primeiro, experientes, ou pelo menos com alguém que esteja capitaneando isso com experiência, porque imagine você levantar esses elementos da paisagem, né, como o professor bem falou aí, com quem não conhece da coisa. Então, não é possível fazer isso. Eu falo, não é só você ter o título, é você ser experiente naquilo. E uma equipe multidisciplinar, né, eu acho que o professor vai trazer isso aí também. Então, a gente tem biólogos, veterinários, engenheiros, antropólogos, geólogos, geógrafos, quer dizer, essa turma toda, trazendo todo mundo dados ali para unir dentro de um estudo só. E eu acho também importante, professor, alguém que conheça, alguém local, alguém que conheça do ambiente, daquela fauna local, da flora local, né? Muitas vezes a gente de abastecimento de água. Acho que deu uma travadinha. A internet travou voltou um pouquinho. Voltou? Pronto, voltou. A gente brinca com quem trabalha com um projeto de abastecimento de água que todo município tem um Zé da Água, né? Que é aquele cara que você chama ele e, ô Zé, vem aqui para a gente ver onde é que está o cano aqui, que está vazando, como foi que conectou a coisa. Esse cara, muitas vezes, vai trazer muito subsídio, né, para a turma de engenharia que vai fazer aquele projeto, né? Aí, professor, a gente falou EIA-RIMA, né, de uma forma só, né? Popularmente a gente está falando EIA-RIMA, EIA-RIMA, e a gente tem aqui no nosso público advogado, gestão ambiental, estudante, tem gente que é da área, tem gente que não é. O senhor pode traçar para a gente a diferença que há entre o EIA e o RIMA, né? O que é isso? É uma coisa só? São coisas diferentes? Qual a diferença que há desses dois documentos aí? Então, o estudo de impacto ambiental, como o próprio nome indica, é o conjunto do conhecimento gerado pela pesquisa social, pela pesquisa econômica, pela pesquisa ambiental, né, também abrangendo o meio físico, o meio biológico e o meio social. Isso produz um catatal de coisas que seria o estudo de impacto ambiental. O relatório de impacto ao meio ambiente, o RIMA, é um resumo, na verdade, de maneira simples e objetiva do EIA. Quando você vai, o estudo de impacto ambiental, ele necessita de uma audiência pública, que é outro momento de extrema importância, porque é o momento em que a comunidade impactada, porque a gente define no estudo de impacto ambiental, claro que o tempo não dá para falar tudo, mas quando a gente vai trabalhar o estudo de impacto ambiental, a gente define as áreas. Área diretamente afetada, certo? Área indiretamente afetada, né? Então a gente define as áreas, né, que aquele impacto que aquele empreendimento vai impactar, certo? Então, quando você define as áreas, você define o universo e então você vai à pesquisa, você vai a campo para definir quais são os impactos dentro desses ambientes. Então, por exemplo, o impacto social, ele é de extrema importância. Porque mesmo que você não tenha, vamos imaginar que você não tenha comunidade indígena, que você não tenha quilombola, que você não tenha uma série de coisas, mas você vai ter impacto. Você imagine, por exemplo, um empreendimento que durante a sua fase de 3 anos de construção vai ter 2.000 homens trabalhando. Em determinado momento você vai ter um pico, depois cai. Imagina o impacto disso dentro de uma cidade pequena. Por isso, inclusive, que tem até estudo das questões sexuais. Né? Dentro da sociologia, do estudo da sociologia, o impacto sexual dentro da comunidade. Porque há um aumento de prostituição, há um aumento de doenças transmissíveis sexualmente, há um impacto na saúde pública. Por exemplo, aquele município ele não está preparado para receber tanta gente de uma vez só. Há um impacto na educação, há um impacto em todos. Então, as questões sociais, elas é de extrema importância, um estudo mais detalhado. Como é que se comportam, por exemplo, dentro das ilhotas, pescadores, como é que se comportam os nativos daquela região, como é que isso vai alterar a vida dessas pessoas para o bem e para o mal, porque é preciso que a gente defina que os impactos, eles podem ser impactos positivos e impactos negativos. De uma maneira geral,
Os impactos positivos estão associados à geração de emprego e renda, né? Melhor distribuição de renda na região, enfim, criação de estradas, muitas vezes estradas que eram vicinais e que se tornaram boas estradas. Desenvolvimento do comércio. Desenvolvimento do comércio, né? Agora, vai ter também os impactos negativos, tanto na área social quanto na área ambiental. Quando você faz uma terraplanagem, não tem como ter impacto positivo para o meio ambiente. Você vai destruir tudo, né? Então, o RIMA, quando você vai para uma audiência pública, ele relata tudo isso de forma simples. Agora, importante que tenha, o RIMA não pode ser grandão. O ideal de um RIMA ia ter em torno de 30 páginas. Eu vi RIMA de mais de 100 páginas, aí parece o EIA. O RIMA ele tem que ser poucas páginas, uma linguagem simples, acessível, o máximo de colorida e ilustrativa possível e com linguagem para que a comunidade possa saber. Então, um EIA pode estar lá presente na audiência pública, mas o RIMA ele tem que estar com todo mundo, para que você possa acompanhar. E no final, uma matriz, né, estilo matriz de Leopold, uma matriz de impacto, para que a população entenda de maneira didática, de maneira simples. Tipo, olha, aqui é impacto negativo, aqui é negativo, mas aqui é positivo. E depois, nessa matriz, como é que a comunidade vai ser convencida disso? Se os impactos positivos, né, forem mais significativos do que os impactos negativos. E que mesmo os impactos negativos podem ser mitigados ou compensados. E aí vem outro dado extremamente importante, a compensação ambiental. Como o senhor bem disse, pode fazer tudo, mas pode ser que custe caro, né? Pode ser que custe caro. Então, as pessoas aqui estão comentando isso, viu, doutor? Ó, o Fernando Argolo aqui, que a gente já cumprimentou, ele comentou aqui, ó, como já foi dito, é necessário conhecer para propor medidas conservacionais e mitigar os impactos. É isso aí mesmo, viu, Fernando, que a gente está comentando isso. Teodoro também fez uma contribuição interessante aqui, ó. Unir a experiência e o conhecimento técnico com o conhecimento e experiência prática é o ideal mesmo, porque muitas vezes o torno da água, né, aquele, né, que está mais próximo, em sua imensa experiência, práticas e erros e acertos vai resolver e, claro, vai contribuir bastante com tudo isso aí que o senhor estava comentando. Professor, para a gente já emendar aí, então isso quer dizer que a gente tem um EIA um pouco mais parrudo, um pouco mais robusto, e um RIMA que é um resumo, né? Exatamente. E aí o senhor pode colocar aí nessa explicação, o senhor já falou que ele tem que ser conciso, frases curtas, ilustrativo, bem ilustrativo. Bem ilustrativo. Mas o que a legislação e o órgão fiscalizador entende como essencial, assim, além de todos esses aspectos de formatação, mas o que a legislação e o órgão vai olhar lá nesses dois documentos? Aí o senhor já emenda aí. Bom, veja, para a gente chegar então nesse RIMA, quando você vai fazer o planejamento para um RIMA, né, além de caracterização das alternativas, porque uma coisa importante é o seguinte, que a comunidade vai querer saber. Veja, por que aqui? Por que justo na minha comunidade? Por que justo no meu quintal? Estava tão bonzinho, por que veio esse povo lá de não sei da onde, né, doutor? Então, por isso que o EIA-RIMA existe as chamadas alternativas locacionais. É outra coisa que é inerente ao EIA-RIMA. Você tem que ter pelo menos 3 alternativas locacionais. E você tem que estudar as 3 alternativas locacionais para justificar por que aquela. Eu já vi, como eu fui presidente da ADEME, eu participei de banca, presidindo a banca de vários EIA-RIMAs. Muitos bons e alguns com esse grande pecado. Ele não trazia justificativa. Eu vou dar um exemplo real. Esse foi marcante para mim. Eu estava conduzindo a banca de um EIA-RIMA de um aterro sanitário. E por que o aterro naquele local?
Quando se falou das duas alternativas locacionais a mais, não teve argumento para isso. E a pessoa que estava apresentando ainda caiu na besteira de dizer o seguinte: olha, é claro que vocês preferiam um shopping aqui do seu lado do que um aterro. Putz, Nossa, meu amigo, foi uma revolta. Né, doutor? Não precisava. É claro, meu amigo, por melhor que seja o aterro, quem é que vai querer um aterro do lado? Agora é preciso ter aterro. Claro. Né? Ou se não aterro, alguma coisa que possa dar destinação. Então, as alternativas locacionais são extremamente importantes. Então, o conhecimento das alternativas é um momento. Se você for de empresa como a minha, né? Eu tenho uma empresa chamada Raiz Consultoria Ambiental Limitada, aqui em Sergipe. A primeira coisa que você tem que saber do empreendedor é: você já tem as alternativas locacionais? Porque se o empreendimento for cabeludo, como a gente chama, né? Para a gente convencer que vai ser naquela alternativa, a gente precisa ter trocentos argumentos para isso. Então, é uma das coisas importantes. Então, aquilo que é o reconhecimento ambiental inicial também, identificação preliminar dos impactos, preliminar, porque algumas coisas a gente já sabe, mas o restante a gente vai ter que trabalhar. Determinação de um escopo, esse é o planejamento. Como é que eu vou seguir, né, com esse IA? Um plano de trabalho, para daí, então, você começar a trabalhar esse plano de trabalho para a construção de um termo de referência, que é outra coisa interessante. Às vezes, o empreendimento é novo. O caso que eu falei aqui, por exemplo, da termoelétrica. A gás e tirando água do oceano. E não tem termo de referência. Então, você pode, e a legislação permite, sim, que você auxilie o órgão ambiental construindo um termo de referência, propondo um termo de referência. Eu estou aqui com um termo de referência de um empreendimento que é uma refinaria. Você precisa ver o catatal de coisa desse termo de referência, porque isso já é o acúmulo de conhecimentos, né? Então, a construção do termo de referência é para você fazer, então, o estudo básico. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer para o desenvolvimento é a identificação dos impactos. Como eu falei antes, nós somos caçadores de impactos. Depois, muito importante, que é a previsão da magnitude dos impactos, para você classificar esses impactos. Né? Ele, efetivamente, esse impacto pode trazer que tipo de dano? Ou ele pode gerar um risco? Né? Aí em Alagoas, vocês estão passando por uma situação, né, em Maceió, que é a questão das galerias, né, subterrâneas lá, que está trazendo problemas, né, que poderiam, teoricamente, ter sido evitados. Né? Então, a previsão desses impactos. A partir dessa previsão, você faz uma avaliação da importância dos impactos, né? Ver o risco, ver a magnitude do impacto. Você tem uma classificação. São 10 itens diferentes de magnitude de impacto. A partir daí, então, você vai efetivamente construir o estudo de impacto. Né? Então, você conseguiu, primeiramente, encontrar os impactos. Aí já é dentro, né, de um estudo, dentro do escopo do estudo bem mais complexo. E aí, então, você teria a tal da viabilidade. Mas, para isso, você precisa construir um projeto básico, né? Esse projeto básico, contemplando, vou fazer isso, bater isso algumas vezes, contemplando as alternativas locacionais, não caia na besteira de fazer, de ter a ideia de que a alternativa locacional é uma mera formalidade, porque não é. Se você pegar uma comunidade organizada, vai ser difícil você justificar. Por que no meu quintal? Entendeu? E você que é de órgão ambiental também. Porque quem vai dar o aparato final, né, a assinatura, é você de órgão ambiental, é o técnico. O técnico tem uma responsabilidade enorme. Eu costumo dizer... O ambiental tem um papel quase que divino, porque libera a natureza para alguém usar. Veja que responsabilidade que você tem, cara. É você liberar um ambiente natural para alguém usar, usufruir, outorgar um ambiente natural, né, para alguém usar. Então, a questão dos estudos locacionais, extremamente importante, que é a leitura da legislação nacional e a legislação estadual, se for o caso, a legislação municipal, ver onde é que isso está imbricado, como é que isso se coaduna para um processo de licenciamento formal. Então, é muito importante, você vai ter que fazer, em determinado momento lá das páginas do EIA, você vai ter que colocar o embasamento legal. É fundamental, né, que você construa o embasamento legal. Portanto, nesse sentido, é importante também a participação de algum advogado que trabalhe na área jurídica. E aí, entra naquilo que você colocou.
a diversidade de profissionais que a gente tem na constituição do IRIMA é enorme. Geólogos, às vezes engenheiro de minas, biólogos, engenheiros ambientais, engenheiros florestais, advogado na área ambiental, geólogo na parte de hidrogeologia, ecólogo, enfim, é uma diversidade, sociólogo, né, cientista social, enfim, é uma diversidade enorme. Por isso que o ERIMA não é barato. Não tem como ser barato. Se você vai fazer um ERIMA de qualidade, não tem como ser barato. Né? E você vai prezar o seu nome, você não é maluco. Né? O próprio órgão ambiental, quando pega, eu vi a rima que você pegava no meio, você já desistia porque não tinha qualidade nenhuma. Mas você via as rimas, a sua maioria, tudo extremamente, né, bem feito, bem sequenciado. É importante, tem uma coisa que eu acho. Pois é, você sabe uma coisa que eu acho? Eu acho importante você fazer uma visita a um empreendimento similar. Não tem nenhum problema. Inclusive, se for o caso, o empreendedor ele acaba ajudando a isso. Certo? Olha, eu vou licenciar aqui uma refinaria. Deixe-me conhecer uma refinaria com a mesma capacidade aqui no Brasil e vou lá. Não tem nenhum problema. Vou com a equipe técnica, 2, 3 técnicos, para encontrar, para ver qual foi o sofrimento que o órgão passou, ou qual foi o sofrimento que o consultor passou. Então, é extremamente importante. Como também é importante você saber do município qual é a forma dada à ocupação do solo. Olha, isso às vezes se esquece, viu? Como é que está na legislação municipal a questão do uso e ocupação do solo? Se você não tiver cuidado, você trabalha tudo e erra na questão do uso do solo. E se o governo municipal tiver interesse, mas não tiver maioria na Câmara, adeus. Porque o cara não vai mudar a legislação. Então, algo de extrema importância. Sobre legislação, viu doutor, assim, sem querer te interromper, mas já interrompendo para emendar esse assunto aqui sobre legislação. A Angélica está perguntando o que o senhor acha de toda... Eu vou até ampliar aqui com licença poética aqui, viu? Eu vou até ampliar essa pergunta aqui. O que o senhor acredita, né? O que o senhor acha da nova legislação, né? De todo esse movimento em relação ao licenciamento ambiental, que a gente sabe que vira e mexe tem uma movimentação aqui e ali, mas a gente está tendo aí Foi aprovado na Câmara, né? Está indo pro Senado. E algumas coisas um pouco mais parrudas, eu diria. Né? O que o senhor está achando disso aí? Veja, a vida me proporcionou uma visão, vamos dizer assim, tridimensional sobre o meio ambiente. Aqui em Sergipe, eu participei e ajudei a criar a primeira ONG na área ambiental, final da década de 70, início da década de 80, que foi ASPAM. Depois criamos a primeira organização social civil de interesse público, que foi o Instituto Acauã. Vai o governador Marcelo Deda, antes, o deputado Marcelo Deda, e me chama para fazer o capítulo de meio ambiente da Constituição Estadual do Meio Ambiente. Então eu estava lá construindo, junto com mais um advogado, o capítulo da Constituição Estadual. Depois me chama para ser gestor público, presidente do órgão ambiental, depois 5 anos como secretário. Depois venho para cá e estou na Raiz Consultoria Ambiental Limitada, né, e nós estamos aqui de 2005 para cá. Então a vida me proporcionou essa visão, né, e eu fico feliz por isso, mas também eu tenho um peso muito grande para a análise de tudo isso, né, porque eu tenho todos esses momentos da minha vida. Veja, não há como você olhar para a legislação ambiental brasileira e não imaginar que tem coisas que estão atrasadas. Isso é fato. Afinal de contas, a legislação vem lá, iniciando lá em 1981. Nós fizemos na ABEMA, na época, eu fui presidente da Associação Brasileira de Órgãos Estaduais de Meio Ambiente, nós fizemos uma grande discussão sobre a estrutura do meio ambiente do Brasil. A estrutura do meio ambiental do Brasil tem que ser mudada, tem que ser melhorada. Eu já falei aqui no início, concurso público em todos os segmentos da área ambiental neste país, federal, né, estadual, municipal. Meio ambiente não é cabide de emprego para ninguém. Você pode até ter um ou outro terceirizado, em cargo de comissão, mas a essência tem que ser
através de técnicos qualificados, contratados através de concurso público. E outro, não de forma generalizada, como analista ambiental, mas de forma específica, engenheiros, biólogos, arqueólogos, olha, uma profissão que eu esqueci importante, arqueólogos, geólogos, etc. Né? Você tem que ter esses componentes. Claro que a escala muda, se eu estou falando de município é uma coisa, de estado é outra, de tamanho do estado, etc. Então, tem que mexer com alguma coisa? Tem. Tem que melhorar, por exemplo, alguém colocou aqui, eu também expressei isso, tem que melhorar muito a fiscalização, nós somos horríveis em fiscalização. Temos que melhorar a fiscalização, muito, bastante, de forma mais clara, e não ter medo de fazer isso, é o seu papel enquanto gestor. Quem não fizer isso está descumprindo a lei, você é obrigado a fazer isso. Mas aí vem um questionamento, cargo de comissão efetivamente pode cumprir o papel de polícia? A ele é delegado esse direito de que um agente público ele tem esse poder? Caberia a um cargo de comissão a tal da inversão do ônus da prova, que está dentro do meio ambiente? Caberia a um cargo de comissão ou exclusivamente a alguém que é efetivamente, legalmente contratado através de concurso público? Então tem que melhorar muita coisa? Tem. Agora, não dá para passar boiada, isso aí não tenha dúvida. Você tem que ter muito cuidado. Se você remete tudo para uma posterior análise, cara, vocês não estão fazendo a fiscalização agora. Imagina você ter o direito de ir e fazer e depois dizer se está o órgão ambiental ir lá saber se está funcionando ou não. Então, tem coisas interessantes, porque tem a lei geral da economia que foi mudada também, né, das micro e pequenas empresas, e que nós sabíamos que ia ter uma interface com isso que está acontecendo agora. Tem muita burocracia? Tem. Mas tem burocracia também porque os órgãos às vezes não ajudam. Quantos órgãos no Brasil trabalham com o licenciamento virtual online? Quantos? Eu não sei, por exemplo, Alagoas, evidentemente, mas quantos órgãos trabalham? Alagoas, graças a Deus, que você pode aqui escanear o seu material, mandar e esse material passar por todos os técnicos sem estar pegando em papel e o licenciamento sair mais rápido. Né? Quantos municípios estão fazendo isso também no Brasil? Então é preciso investimento nesse sentido também. Agora, precisa dar uma balançada, é evidente que precisa dar uma balançada, com muito cuidado, né? Essa coisa também de toda a legislação ser agora sair de resoluções, que é aquela discussão técnica jurídica sobre resoluções, e exclusivamente ir para o plano do plenário, né? Senado e Câmara dos Deputados para sanção de governo também é muito complicado. Então, assim, eu acho que isso deveria ter passado por uma discussão mais ampla. Essa discussão passou dentro da academia? Não sei se passou, para discutir dentro da academia. Passou pela sociedade civil, que é outra coisa que eu ando muito, muito triste. Por onde anda a sociedade civil organizada? Eu não sei como é que anda em Alagoas, mas na área ambiental, na minha época, tinha 10, 20 organizações civis não governamentais, ou então ONGs na área ambiental, são extremamente importantes. Onde andam essas ONGs? Que inclusive foram cortadas, decapitadas lá no CONAMA. Por que o CONAMA também foi cortado pela metade? Por que a representação estadual também foi cortada pela metade? Isso não dá para ser favorável. É preciso você ter um plenário, é necessário você ter um plenário didático, né, para poder fazer essas discussões ambientais. Eu acho que está chegando o horário, não é isso? Sim. E para a gente já encerrando, doutor, fique à vontade para fazer suas considerações finais. E Divando, fica à vontade também, porque a gente sabe que a Ambimet tem uma aproximação muito forte com os órgãos, no sentido de realmente estabelecer parcerias do ponto de vista da melhoria do atendimento ao meio ambiente. Eu acho que até posso expandir isso, né, Divando? Que não é só o beneficiado, não é só a empresa do ponto de vista do conhecimento, mas quando a gente faz um trabalho em parceria do ponto de vista de conhecimento mesmo, eu acho que tem muita gente que tem a ganhar, mas acima de tudo o meio ambiente. Então, por isso a Ambimet Verde, por isso a gente está aqui falando sobre isso, e que bom que a gente está trazendo essas discussões para cada vez mais a gente melhorar nesse sentido. Considerações finais aí. Ô Maurício, só fazendo uma pequeno adendo ao que o professor bem falou aí, né? Eu acho que com o meio ambiente a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai mexer e vai defender e vai propor, porque existem duas grandes coisas, na minha opinião. A primeira é que o ambiente ele já está saturado de muita coisa.
Então, a gente tem escassez de recurso hídrico, né? Para a gente estar, de repente, usando esses mananciais, para a gente estar depositando mais coisa ainda na atmosfera, mas sobretudo que o dano ao meio ambiente, muitas vezes, ele é irreversível. É por isso que a gente trabalha muito na leitura dos estudos prévios, no monitoramento das fontes de emissão, para que a gente consiga tomar ações preventivas para que, de fato, a contaminação não aconteça e o dano, o desastre não aconteça. Então, é muito perigoso mesmo você dar uma chancela para alguém que tem um risco de causar um impacto ali ao ambiente e eu vou fiscalizar isso depois. Mas depois e o dano causou, e aí como é que a gente pune, de repente, quem causou o dano, mas como é que a gente reverte isso no ambiente, né? É perigoso demais. Então, muito bem, professor. Muito obrigado. A gente realmente fica com... Eu acho que o Instagram pode até derrubar a gente daqui a pouco, mas a gente pode subir de novo. Agradecer profundamente. Eu estou tomando a liberdade de chamar de professor Genival, porque eu conheço alunos dele e são ótimas referências. Muito orgulho. Eu conheci há pouco tempo, mas já foi um encontro muito bacana. Ele recebeu a gente super bem em Aracaju, e com esse projeto da Raiz Consultoria, a gente criou essa parceria aí, Ambimed Nossa Raiz. parceria, né? Isso, exato. Isso mesmo. Rapaz, dispensa comentários, né, Maurício? Eu acho que a gente já engata aqui um convite para o professor participar de um podcast com a gente, e aí a gente ter umas 2 horas ou mais para falar sobre essas coisas, porque ele, de fato, tem um conteúdo muito rico, o currículo dele dispensa comentários. Então, agradeço a audiência, agradeço ao professor por ter ficado aqui e trazer para a gente aí esse conhecimento muito rico. Obrigado mesmo, de coração. Quem agradece sou eu, agradeço a todos. Ana Souza, que entrou agora, uma grande cientista social, terminando o doutorado. Agradeço demais, que bom essa parceria que estamos, né, alinhavando nesse momento para grandes projetos no Brasil todo, se Deus quiser. Eu tenho muito orgulho de ser professor. Você, na realidade, me elogia quando me chama de professor. Eu sou essencialmente professor, materialmente professor. Esse é o meu grande orgulho. Muito obrigado mesmo, um abraço a todos. Estou à inteira disposição para o que vocês quiserem. Okay? Obrigado, pessoal. Um abraço. Tirar uma foto aqui para a gente já deixar registrado esse momento. Obrigado, audiência. Obrigado a todo mundo. E, tem mais aí Ambimed Verde ainda esse mês. Pessoal, um abraço a todo mundo. Vamos com a gente.